Nós vamos falar hoje sobre relacionamentos. Em relacionamentos, nós podemos definir um pouco o que pode vir a ser um refúgio ou um campo de batalha. Tudo bem, queridos? Nós estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês uma reflexão. Eu coloquei ontem, eu coloquei esses dias lá no nosso Instagram, no canal do Instagram, uma pequena pesquisa, uma sondagem a respeito de relacionamentos. E eu tenho recebido nesse tempo, tenho oportunidade de conversar com algumas pessoas a respeito dos seus vários relacionamentos e tenho recebido uma demanda de algumas situações. E eu comecei a pensar, por que não falar em relacionamentos? A verdade é que a nossa casa, o nosso lar, a nossa família deveria e deve ser sempre um refúgio, um lugar onde a gente busca no Senhor realmente fazer nosso lugar de paz, de serenidade, de aconchego, de acolhimento. Mas nem sempre é assim, não é verdade? A gente sabe que muitas das vezes tem pessoas que enfrentam situações bastante difíceis e uma diversidade de coisas não encontram dentro da sua casa um lugar de refúgio. Mas o que eu quero falar com vocês dentro dessa perspectiva, e hoje eu não vou me aprofundar muito, nós vamos falar apenas algumas situações, é uns conflitos que acontecem dentro de casa, dentro do lar, que podem gerar algo maior. A palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. E a gente muitas das vezes acha que isso só acontece com coisas maiores e mais graves e mais profundas. Na verdade, esse princípio bíblico, eu pelo menos penso assim, ele se aplica a uma diversidade de coisas nas nossas vidas. E por que não trazê-lo para dentro da nossa família, dentro da nossa casa? A gente sabe que um relacionamento, para dar certo, é preciso que haja empatia, é preciso que haja respeito, é preciso que haja entre as duas pessoas, seja marido e mulher, pai, mãe, filhos, enfim. Tem famílias que moram, mais pessoas dentro da mesma casa, às vezes tem sogra que mora na mesma casa, sogro. Essa infinidade de situações que a gente sabe que acontece, é preciso que hajam realmente o respeito, a reciprocidade, o acolhimento, o entender o outro. Muitas das vezes nós exigimos do outro ponderações, exigimos determinadas posturas que nem sempre é aquelas que nós vamos adotar. A gente quer receber, mas a gente, para nós mesmos, ou até mesmo para expressarmos para o outro, a gente adota. E a realidade é que uma vez eu aprendi, e eu nunca deixo de, nos meus pequenos aconselhamentos, falar sobre isso, é que cada ser humano, cada pessoa, e é interessante que o autor desse livro que eu vou falar agora, ele lançou não somente a linguagem do amor, as 5 linguagens do amor. Ele primeiro colocou para marido e mulher, esposo e esposa. Mas depois ele acabou abrangendo um pouquinho mais, porque todos nós temos na nossa linguagem de amor particular. Nem sempre a linguagem de amor que eu entendo, que eu quero receber, que eu desejo receber, é aquela que eu vou conseguir dar para o outro e aquela que o outro vai desejar receber. Nós mesmos, em si, na nossa individualidade, nós temos uma forma de desejar receber e uma forma de dar essa linguagem de amor. Nem sempre elas coincidem, mas estão na nossa individualidade, assim como a outra pessoa. E, como eu falei, nem sempre elas coincidem, nem sempre elas conseguem se relacionar. E aí a gente quer exigir do outro aquilo que a gente acha que é o correto. E aí já começa um conflito, não é verdade? Essas situações que vão acontecendo dentro do lar, dentro da casa, e que vão gerando uma certa animosidade. E a gente precisa buscar isso, entender isso, a gente precisa buscar ao menos procurar viver, como diz a palavra do Senhor, seguir a paz com todos, A gente precisa buscar essa paz, buscar esse relacionamento saudável, porque no mundo em que a gente vive, se a gente não conseguir desfrutar disso,
vai ficar cada vez mais difícil. E aí é por isso que tem muitos maridos que muitas das vezes fazem de tudo para não voltar para casa cedo, porque eles sabem que entrando à porta da casa deles, eles não terão um lugar de acolhimento, um lugar de paz, um lugar de refúgio, mas eles estarão entrando num campo de batalha. E quão difícil deve ser para um homem passar o dia inteiro trabalhando, se dedicando ali ao seu trabalho, para chegar dentro de casa e não conseguir descansar, não conseguir ter tranquilidade. Ora, em Provérbios, eu sei que vocês conhecem bem essa palavra, diz que a mulher rixosa é como um telhado que está com goteiras. É aquela coisa que é o tempo todo, é constante, né? É tão irritante, né? Quando chove, aqui dentro da minha casa eu tive algumas situações assim, porque o nosso telhado é colonial, quando quebra uma telha, de vez em quando a gente tem uma situação, precisa subir, trocar, porque eu moro numa região que tem muitas árvores, enfim. E os bichinhos acabam fazendo arte. Então, volta e meia nós temos essa situação. E é desagradável você entrar dentro de casa e ficar aquela coisa, o barulho incomoda, a água que vai se empoçando incomoda. Então é algo realmente que a Bíblia compara, assim é a mulher, que é rixosa, que é o tempo todo, ela não consegue dar paz e transmitir paz. Então é uma das nuances que a gente vê dentro de uma casa, dentro de um casamento, que podem gerar, sim, dentro de um lar, um campo de batalha. Outras situações que acontecem não só no relacionamento marido-mulher, né, na linguagem de amor, como eu já falei, e também nessa situação em que muitas das vezes a mulher enfrenta situações durante o dia, não sabe separar, não sabe acolher o seu marido quando chega do trabalho e transforma um ambiente inóspito, mas também as situações corriqueiras. E eu tenho observado muito isso também, né? Tenho ouvido, tenho visto alguns relatos. Por exemplo, você gosta de bichinho de estimação, você gosta do seu cachorrinho, você gosta do seu gatinho, quem sabe você trouxe, né, da casa dos seus pais para dentro da sua casa. No início teve até um concorde do seu marido, mas no meio do caminho esse animal de estimação acabou se tornando um problema e acabou gerando para dentro de casa situações em que tornaram o lar, a família, um campo de batalha. E nós não somos adversários. Eu volto a falar, eu sempre falo aqui, né, com uma figura feminina, porque sou mulher, estou comunicando como mulher. Mas você, homem que me assiste agora, você pode trazer isso para a sua realidade. Será que você também, né, tem muito homem que gosta de passarinho, por exemplo, e vamos combinar, né, passarinho faz uma bagunça tremenda, porque ele come, ele toma banho, ele dentro daquela gaiola, e é uma situação tremenda que acontece ali. Então são situaçõezinhas que vão ruminando e vão trazendo situações para dentro do lar, dentro do relacionamento, e às vezes a gente toma como muito pouco ou como quase nada. E aí a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela nos dá algumas orientações a respeito disso. Eu falei então, antes de entrar nessas orientações, né? Eu falei então de marido e mulher, também falei aqui de multirrelacionamentos dentro de uma casa. Um filho e uma filha, por exemplo. Você que é filho, você que é filha que está me ouvindo agora, que ainda mora com seu pai e com a sua mãe, você deve a ele respeito. Você deve ao seu pai e à sua mãe respeito. Você deve a eles honra. E nós já conversamos bastante sobre isso, né? Porque em fazendo assim, você vai abençoar também a sua descendência, a sua posteridade. Você vai estar semeando aquilo que você deseja receber lá na frente. Lá em Efésios, e eu quero ler um texto bem pequenininho, e vai falando um pouquinho sobre isso, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja, ontem eu estava lendo, na verdade, dentro de um livro, que aliás eu gostaria de deixar essa indicação para vocês. É uma pena, eu tenho esse livro aqui em casa, mas eu não tive tempo de buscar para mostrá-los aqui. O Propósito da Família, do pastor Luciano Subirá. Um livro excelente, um livro em que eu indico a vocês uma boa leitura, não somente para aqueles que estão para casar, mas para aqueles que já
já estão no casamento de algum tempo, já têm seus filhos. É um esclarecimento pleno de todos os relacionamentos ali naquele livro. Um excelente livro. E eu estava lendo algumas partes, busquei enquanto estava com a minha mãe ontem fazendo um tratamento. E eu pude buscar pela internet e eu achei algo interessante que ele coloca ali nesse livro sobre firmeza e flexibilidade, né? Nós, enquanto pais, precisamos ter esse equilíbrio. Aliás, não somente os pais, todos nós, nos nossos relacionamentos. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de família, mas também me pediram ali no Instagram para falar sobre os relacionamentos fora desse núcleo familiar da casa, né? Tem também os tios, os cunhados, né? Falamos ali, pediram para que se falasse também a respeito do relacionamento com os colegas de trabalho. Nós vamos buscar falar sobre isso num próximo vídeo, senão esse vai ficar muito extenso. Mas hoje, falando sobre família, o núcleo familiar dentro da casa, e aí pediram também que falássemos sobre irmãos. Entra isso também, o equilíbrio. Todo o nosso relacionamento precisa estar pautado no equilíbrio. A palavra do Senhor diz, e como essa palavra tem estado latente dentro de mim nesses dias, a respeito de uma série de situações. Não sejas demasiadamente sábios, nem demasiadamente justos, porque te feririas a ti mesmo. Às vezes a gente coloca uma carga de justiça, né, uma carga de sabedoria, de entendimento, de discernimento tão nossa, tão intrínseca, tão particular, que nós não enxergamos o outro. E a Bíblia sempre nos traz, ela nos norteia em relação às nossas decisões, às nossas escolhas e aos nossos relacionamentos. Tome posse disso, traga isso realmente como prumo para a sua vida. Tenho certeza que você vai conseguir identificar, que você vai conseguir fazer com que as coisas caminhem no equilíbrio correto, no equilíbrio segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Mas voltando aqui, a firmeza e a flexibilidade. Ora, a firmeza no relacionamento, tanto no casamento como com filhos, ela precisa estar pautada nos princípios. E esses princípios precisam estar dentro da palavra de Deus. E um dos exemplos, por exemplo, é um princípio, a verdade. A gente precisa falar a verdade, a gente precisa comunicar a verdade. É um princípio da palavra de Deus. Então, com isso, não há negociação, certo? Então, com princípios ligado à firmeza, nós devemos entender que, com isso, não há negociação. É um princípio da palavra, tem que ser assim. Mas já a flexibilidade, nós podemos linkar ela, né, com a maneira de lidar com as coisas. Por exemplo, aí eu vou entrar de novo na história do bichinho, animalzinho de estimação. A sua esposa gosta muito, ela gostaria muito de ter, mas você não gosta de bicho. E aí? Você vai manter ali firme, intacta a sua decisão ou você vai flexibilizar? Há situações em que a gente pode flexibilizar, ainda que muitas das vezes não seja muito favorável ao nosso entendimento, ao que a gente tenha desejado, mas se é para trazer paz dentro de casa, se é para trazer um relacionamento saudável, então por que não? Por que não repensar? Então podemos ser flexíveis sim, na forma de lidar com as coisas, mas em relação aos princípios da palavra, não. Aí nós precisamos ser bem firmes. Traga esse conceito, né? E eu volto a falar, eu encontrei esse conceito no livro do pastor Luciano Subirá, ele trata ali sobre o princípio da família. Traga esse conceito para os seus relacionamentos. Eu tenho certeza que fazendo isso, você vai conseguir encontrar sempre um equilíbrio, não dos extremos, mas um equilíbrio para poder conseguir manter, fazer a manutenção saudável de um relacionamento à luz da palavra de Deus. E tantas outras diversidades de situações que vemos. Nesse texto de Efésios, né, eu leio sempre aqui na Bíblia Shed, o comentarista ele diz que o pai e a mãe é uma figura de Deus para os seus filhos. Olha só a responsabilidade. Precisamos ter esse entendimento. Desde quando eles estão no ventre, até o seu crescimento, a sua maturação, o seu desenvolvimento, sempre passar para os nossos filhos uma ideia correta de quem é Deus, do que a palavra de Deus comunica. E aí assim eu volto a falar, firmeza e flexibilidade. Precisamos entender o equilíbrio
que há entre esses dois conceitozinhos. E então, sim, colocar para os nossos filhos o que é o caminho certo, educá-los no caminho, passar para eles os detalhes, as minúcias do que é um relacionamento saudável vivido à luz da palavra de Deus. E como eu falei antes, para poder a gente fechar, eu não quero, como eu falei, estender muito esse vídeo, eu tenho ouvido muitas pessoas que têm enfrentado dificuldades, seja no seu relacionamento com seu esposo, seja no relacionamento com seus pais, seja no relacionamento com seus irmãos, pessoas que estão enfrentando situações difíceis, problemáticas, até mesmo com animais de estimação dentro de casa. Não deixe que essas situações roubem a sua paz. Priorize o seu relacionamento com o seu cônjuge, priorize o seu relacionamento com seus filhos, priorize o seu relacionamento dentro da sua casa, dentro do seu lar. Faça do seu lar realmente um refúgio. Nós temos aprendido aqui na nossa igreja, nós temos 3 altares em que nós adoramos ao Senhor. A nossa própria igreja, a congregação que Deus nos separou para servi-lo, a nossa casa e o nosso coração. Essas 3 frentes precisam estar sempre bem entendidas, bem consolidadas, para que o Senhor realmente habite, para que o Senhor tenha proeminência sempre. Se um desses 3 altares eles estão de alguma forma conturbados ou mal interpretados, alguma coisa vai sair do equilíbrio, vai sair do prumo. Precisamos buscar entender isso. Ora, se a nossa casa é um altar para Deus e de Deus, onde eu adoro, onde eu também entrego a Ele os meus sacrifícios de louvor, então a minha casa jamais pode ser um campo de batalha. Se a arca do Senhor habita dentro da minha casa, ela deve ser santificada, ela deve ser cuidada como uma vinha que está em flor, porque as raposinhas estão aí para destruir a nossa vinha. Então cuide da sua vinha, cuide desse altar chamado casa, chamado lar. E por fim, queridos, eu quero deixar uma palavra para fechar, essa pequena reflexão. Sejamos pacificadores. A palavra de Deus diz lá em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Que esse seja o nosso norte, que esse seja o nosso alvo e que nós realmente venhamos a colocar a nossa vida à luz da palavra de Deus para abençoar então esses relacionamentos tão intrínsecos, que nós vivemos e desfrutamos todos os dias. Que você seja abençoado com essa palavra, que você possa buscar isso à luz da palavra de Deus. Eu tenho certeza que muito mais o Espírito Santo tem a acrescentar aí. Faça da sua casa, em nome de Jesus, um refúgio e não um campo de batalha.